A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo a mais uma formação aqui na Comunidade Católica Unos. É uma grande alegria ter você conosco. Hoje nós vamos falar sobre as virtudes cardeais e vamos conhecer a virtude da prudência. Então, eu já quero te convidar, já se inscreve no canal para você não perder nada do que nós estamos falando aqui. Muito bem, então já vamos iniciar a nossa formação. Eu já quero começar pegando aqui o livro na página 177, onde nós vamos falar sobre as virtudes cardeais. Padre Antônio Roio Marinho vai dizer o seguinte: como dissemos anteriormente, o nome de cardeais deriva do latim cardo, cardinis, a dobradiça ou gonzo da porta, porque, em efeito, sobre elas, como sobre as dobradiças, gira e descansa toda a vida moral, humana e cristã. Então, lembrando, elas são chamadas de virtudes cardeais porque as outras virtudes giram em torno dessas, que são 4, tá? E nós já vamos ver aqui quais são os números das virtudes cardeais. Ele vai falar pra gente aqui no segundo ponto aqui. As virtudes cardeais são 4: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, ele vai dizer pra gente, que são 4 virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Grava aí: prudência, justiça, fortaleza e temperança. A prudência dirige o entendimento prático em suas determinações, a justiça aperfeiçoa a vontade de dar a cada um o que lhe corresponde, a fortaleza reforça o apetite irascível para tolerar o desagradável e enfrentar o que se deve fazer, apesar das dificuldades. E a temperança põe em ordem o reto uso das coisas aprazíveis e agradáveis. O conjunto total das virtudes infusas, teologais e morais poderia ser representado graficamente com uma imagem astronômica formada do seguinte modo. Então ele vai dar um exemplo aqui pra gente de sistema solar, tá? Ele vai dar um exemplo de sistema solar. Então, ele diz o seguinte: as 3 grandes estrelas, ou sóis, com luz própria, fé, esperança e caridade. Então, os 3 grandes sóis são as virtudes teologais, tá? A fé, a esperança e a caridade. 4 grandes planetas com luz recebida do Sol, prudência, justiça e fortaleza. Ou seja, as virtudes cardeais seriam como se fossem os planetas, que recebem a luz da fé, da esperança e da caridade. E aí depois, muitas virtudes satélites relacionadas com seus respectivos planetas, como derivadas ou anexas. Ou seja, ele já está querendo dizer aqui que as virtudes derivadas dessas virtudes cardeais, desses planetas, seriam como se fossem luas, tá? Como se fossem luas que giram em torno desses planetas, ok? Então é como se as virtudes, por exemplo, a virtude, alguma virtude específica, como por exemplo, deixa eu até pegar um aqui pra gente ter uma noção, aqui da virtude da prudência, como se fossem, por exemplo, a memória do passado, ou a docilidade, ou a sagacidade, como se essas virtudes fossem luas que orbitam a virtude da prudência. Tá bom? Então é para a gente entender o contexto que ele está querendo nos dar. E ele continua ensinando a gente. Essas 3 virtudes estrelas sóis, vamos abordar agora, já estudamos as 3 virtudes que são as estrelas sóis, que são as teologais. Agora vamos estudar os 4 planetas, ou seja, as 4 virtudes cardeais, que por sua vez nos permitirão estudar seus correspondentes satélites, que são as virtudes derivadas, que se relacionam em alguns aspectos com sua virtude cardeal correspondente. Tá? Então a gente vai entender, mais para frente nós vamos estudar as virtudes anexas, mas por enquanto nós vamos estudar apenas as virtudes cardeais, ok? No vídeo de hoje nós vamos estudar a prudência. Então ele vai trazer pra gente o que é a prudência. Ele vai nos dar a noção da prudência. Ele vai definir a prudência da seguinte forma: a prudência é uma grande virtude que tem por objetivo ditar
o que devemos fazer em cada caso particular. Como virtude natural ou adquirida, foi definida por Aristóteles como a reta razão no agir. Como virtude sobrenatural infusa, pode ser definida como uma virtude especial infundida por Deus no entendimento prático para o reto governo de nossas ações particulares ordenadas a um fim sobrenatural. Então aqui a gente vai entender um pouquinho, tá? Eu já vou falar para vocês o que ela é em específico, depois nós vamos estruturar melhor a resposta. Então o que ela é? Ela é o agir certo, o agir com sabedoria, não amedrontado. A prudência não traz medo. A prudência não te traz medo. Eu não vou agir porque eu estou com medo. Não, isso não é prudência. Prudência é agir com sagacidade, com inteligência. Então você demora um pouco, mas não tanto, para agir. Mas você não faz isso por medo. Você faz isso para agir bem, para agir da forma mais racional possível, agir da melhor forma possível, a reta razão no agir. Ok? Então você quer ser prudente? Então não é ser acovardar. A prudência não é se acovardar. A prudência é você saber lidar com aquilo que você precisa lidar. Ok? Expliquemos um pouco os termos dessa definição. Uma especial distinta de todas as demais. Então, primeiro, ela é uma virtude especial infundida por Deus para nós. Ela é distinta das outras. Tá? Segundo, infundida por Deus no entendimento prático. Como se sabe, a razão, a ratio, ou entendimento, é uma das potências das faculdades da alma, como a memória e a vontade. No entanto, o entendimento se subdivide em especulativo e prático. O especulativo se dedica à formulação teórica dos princípios nos quais se apoia a prudência, enquanto que o prático recai sobre os aspectos ou concretos que deve realizar. A prudência como virtude recai precisamente sobre esses atos concretos que hão de se realizar. Logo reside no entendimento prático, não no especulativo. Então, a virtude da prudência está ligada ao agir e não ao pensar. Então você não vai refletir sobre o que você deve pensar. Você vai agir naquilo que é prático, naquilo que você pode fazer. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo claro para você. Você vai meditar, você vai pensar. Vamos supor, vou dar uma situação para você. Você tem que escolher a sua vocação. Será que eu vou ser padre ou será que eu vou me casar? Tem alguém que gosta de mim, mas eu não decidi ainda se eu sou padre, se eu serei padre ou se eu serei casado, né? O que eu faço? Eu vou me deter a raciocinar. O que vai ser mais santificante para minha alma? O que vai me ajudar a alcançar melhor a minha santidade? O que vai ser mais prático para mim? O que eu vou ter mais facilidade de fazer? Por exemplo, no meu caso, eu tenho mais facilidade de ter um relacionamento. Então, e vai me ser mais trabalhoso. Não é porque é mais fácil para mim que não vai ser trabalhoso. Vai ser mais santificante por quê? Porque vai me exigir mais disciplina, mais amor a Deus, mais esforço de minha parte, mais dedicação de minha parte. Tanto para amar outra pessoa, que para mim é uma dificuldade, né? Não porque eu não goste de pessoas, mas porque eu tenho um transtorno que me limita um pouco, né? Me dificulta a ter relacionamentos e tudo mais, e entender sentimentos, entender os relacionamentos. Então, vai ser um ponto que vai me ajudar a trabalhar isso por amor a Deus, e vai me ajudar a ter que me esforçar para amar a Deus, ter meus momentos de oração. Veja que interessante. Eu vou ter que ter um esforço. Qual que vai ser mais santificante para mim? Então, no meu caso, é o relacionamento. Mas às vezes a pessoa, o que vai custar para ela, o que vai ser mais santificante para ela, é justamente ser um religioso, uma religiosa, um padre. E vai ser custoso para ela, mas vai ser ao mesmo tempo santificante. Ok? Então, você pensa com a prudência. Eu vou fazer com prudência. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Prudência é não fazer de qualquer jeito.
Prudência é fazer da melhor forma. Eu tomo decisões baseado naquilo que vai ser melhor. Ok? Ele continua trazendo aqui pra gente as definições. Para o reto governo de nossas ações particulares. O ato próprio da virtude e da prudência é ditar em sentido perfeito, ou seja, intimado ou imperando, o que se deve fazer concretamente em um momento determinado, levando em conta todas as circunstâncias depois de uma decisão madura e de um conselho. Né? Então, vamos dar aqui o exemplo de novo. Primeiro, nos leva a pensar e refletir no que fazer e como melhor agir em determinada situação. Então eu dei o exemplo aqui do casamento ou da vida religiosa, né? Da consagração a Deus. Ok, se eu me casar, qual vai ser a consequência? Eu vou ter que ter uma família, eu vou ter que ter um filho, filha, eu vou ter que me casar, eu vou ter que assumir esse compromisso, eu vou ter que aguentar as crises que vão acontecer, eu vou ter que sustentar a casa, porque no meu caso é o homem, né? Eu vou ter que sustentar a casa, ajudar a sustentar a casa, eu vou ter que saber lidar com as pessoas da minha casa, eu vou ter que saber ensinar o meu filho, minha filha, entende? Então eu tenho que pensar nas consequências. Para aí, Senhor, o que mais te agrada? Se você se você pensou, não, eu vou fazer religiosa, você ter a vida religiosa, eu vou ter que ter minha vida de oração mais contemplativa, eu vou ter que ter mais eu vou ter que ter a formação, vou ter que conviver com outras religiosas, vou ter que ter uma vida de estudo, de prática, se for para ser padre, vai ter que ouvir confissão, vai ter que celebrar missas todos os dias, vai ter que ter uma vida de piedade, qual que vai ser as consequências dessa escolha? Ok? Para você ter um reto julgamento, uma reta deliberação madura. E ele continua, ordenadas para o fim sobrenatural. É o objetivo formal ou motivo próximo que distingue radicalmente a prudência natural, tá? Você pode ter a prudência natural, que é esse pensar ou adquirida da espiritual, que só se dirige às coisas mundanas aqui, das que se dirigem a Deus. Então, ok. Aqui falamos da sobrenatural, ou seja, daquilo que se relaciona com Deus. Então, como eu falei, as virtudes cardeais, elas não se relacionam diretamente a Deus, mas sim com as coisas de Deus, com aquilo que Deus criou. Então, por exemplo, a santidade, minha santificação, é um querer de Deus. Então, o que vai me santificar mais? O que vai me deixar mais próximo de Deus? É o casamento? Então eu vou optar pelo casamento. Tá entendendo? Você vai tratar sobre coisa sobrenatural. Tá bom? Muito bem. Então vamos agora para a segunda parte dessa formação. Ele vai nos trazer agora a importância. Qual é a importância dessa virtude? É a mais importante de todas as virtudes morais, depois da virtude da religião. Então aqui já temos um ponto importante. É a virtude mais importante entre todas as virtudes morais, depois da virtude da religião, pois ela nos leva ao justo meio para reger as outras virtudes. Ela nos ajuda a organizar, a ordenar os outros meios para as outras virtudes, para nos santificar. Então, tenha prudência. Tenha prudência. Não é porque Deus te deu uma visualização de fazer uma penitência de 1 ano que você vai fazer essa penitência de 1 ano. Tenha prudência. Exercite a prudência. Você exercitando a prudência, você estará meditando sobre como agir. Beleza. É algo que vai me santificar? Ok. Como eu vou fazer isso bem feito? Para não estragar minha saúde, mas também para viver uma vida de santidade. Beleza, vamos ver como que vai ser. Ok? É a importância de todas as virtudes morais depois da virtude da religião, como veremos em seu devido lugar. Sua influência se estende a todas as demais virtudes, assinalando-lhe o justo meio em que consistem todas elas, para que não se desviem por excesso ou por defeito em direção aos seus extremos desordenados. Então ela nos ajuda a controlar também os desordenamentos que nós podemos acontecer. Então, por exemplo, a virtude da penitência. Opa, é uma virtude.
A virtude da penitência é uma virtude, mas você ter uma virtude da penitência exagerada, ao ponto de te levar a sangrar, já é defeito, já é excesso, não está fazendo bem. Ao ponto de fazer um jejum a ponto de desmaiar, não está fazendo bem, está fazendo mais mal. Porque pode até gerar orgulho, porque olha como eu faço penitência, olha como que a minha penitência é mais extravagante, pode levar até o orgulho. Então tem que ter esse cuidado, ok? Então não pode nem por excesso nem por defeito. Defeito seria tipo fazer alguma coisa muito relaxada, tá? Em direção aos extremos desordenados. Também as próprias virtudes teologais necessitam do controle da prudência, não porque consintam no meio, como as morais, mas por causa do sujeito e do modo de seu exercício, isto é, no seu devido tempo, e tendo em conta todas as circunstâncias. Seria uma ilusão imprudente vagar o dia todo a exercitar as virtudes teologais, descuidando do cumprimento dos deveres de Estado. Por exemplo, você é padre, você é religioso, você é religiosa, você é casado, você tem deveres de Estado. Seu estado de vida, você tem as obrigações daquele estado de vida. Seria uma ilusão imprudente, então, viver acerca disto. Por isso se chama prudência, de artigo virtuum, auriga virtuum, ou seja, grande virtude. Porque dirige e governa as demais virtudes, como um cocheiro que controla as rédeas de uma carruagem puxada por cavalos. Então você vai ter aí os seus momentos de oração, mas você não pode ficar só na oração. Você não pode ficar só na oração. Seria desordenado. Mas claro, que você também não pode ficar só no trabalho. Você tem que ter a oração. Então ela vai te ajudar, a prudência vai te ajudar a dosar isso, tá? Ela vai te ajudar a dosar isto, junto com a temperança também. A importância e a necessidade da prudência está manifesta em inúmeras passagens da Escritura. O próprio Jesus Cristo nos adverte: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sem a prudência, nenhuma virtude pode ser perfeita. Ademais, é útil para evitar o pecado. Então, a virtude da prudência nos ajuda a evitar o pecado. As causas e ocasiões do mesmo, mostrando-nos os remédios oportunos, quantos pecados cometeríamos sem ela e quanto cometeremos se não guiarmos seus ditames. Então veja, aqui a virtude da penitência, ou a virtude da prudência, te ajuda a vencer os pecados, tanto os veniais quanto os pecados mortais. Vai te ajudar a se afastar das tendências, vai te ajudar a se afastar como um remédio. E ele continua aqui e vai trazer para a gente as funções da virtude da prudência. Ele vai nos mostrar um meio correto. A virtude da prudência nos mostra um meio correto de agir. Segundo São Tomás de Aquino, os atos e as funções da prudência são 3. O conselho, o juízo e o império. Tá? Então vamos agora conhecer os 3. O primeiro, o conselho, pela qual consulta, delibera ou indaga os meios e as circunstâncias para agir honestamente e virtuosamente. Então, ela nos ajuda a distinguir o que fazer e o que não fazer. Então a prudência vai nos ajudar a saber, opa, eu faço isso ou não faço isto? Ela vai te ajudar a ter esse discernimento. O juízo ou conclusão sobre os meios encontrados, julgando quais devem se empregar ou omitir aqui nesse instante. Ou seja, nos ajuda a praticar efetivamente o que se refletiu e se discerniu. Então, opa, é hora de fazer. Opa, não. Desculpa. O primeiro conselho, ele nos mostra um meio correto de agir. O juízo
nos ajuda a distinguir o que fazer do que não fazer. Já o império nos ajuda a praticar efetivamente o que se refletiu, o que se fez. Tá? Então, é uma forma mais resumida da gente entender aqui. E agora os meios para avançar na prudência. Ainda que as virtudes sejam substancialmente as mesmas ao longo da vida espiritual, elas adquirem orientações e matizes distintas, segundo o grau de perfeição em que se encontra uma alma num momento determinado. E assim vai crescendo, vai crescendo e vai mudando, tá? Então vamos lá. Os principiantes, cuja principal preocupação, como vimos, deve ser a de conservar a graça e não voltar atrás, procurarão evitar os pecados contrários à prudência. Como que eles vão fazer isso? Refletindo sempre antes de fazer qualquer coisa ou tomar qualquer decisão, importante, não se deixando levar pelo ímpeto da paixão ou do capricho, e sim pelas luzes serenas da razão iluminada pela fé. Então você não vai agir por impulso. Você sempre vai refletir nas suas ações. Antes de agir, sempre iluminados pela fé. O que vai mais agradar a Deus? O que vai ser mais benéfico para minha alma? O que vai me ajudar mais a ser santo? O que vai me ajudar mais a ser santa? Então você vai fazer essa reflexão em tudo que você for agir, principalmente as coisas importantes. Tá? Principalmente as coisas mais importantes. Será que se eu fizer isso eu vou estar pecando? Será que Deus se agradaria disso que eu vou fazer? Será que esse convite que eu recebi é um convite que vai me ajudar? Será que, entende? Vocês vão ter esse tipo de pensamento. Será que este trabalho vai me afastar da minha vida de oração? Entende? Vocês vão fazer uma reflexão. E ele coloca aqui em segundo ponto. Considerando calmamente os prós e os contras, as consequências boas ou más que podem resultar de tal ação. Então você vai analisar a consequência boa e má. O que acontece se eu escolher esse emprego? Vai ser bom? Vai ser ruim? O que vai ter de bom? O que vai ter de ruim? Se eu me casar, o que vai ter de bom? O que vai ter de ruim? Vigiando cuidadosamente a prudência da carne, que busca pretextos e sutilezas para se eximir do cumprimento do dever e satisfazer as paixões desordenadas. Então, se conserve na prática do bem. Tá? O que acontece aqui é a prudência da carne não, pera. Eu pulei um. Preservando-nos bons propósitos, sem se deixar levar pela inconstância ou negligência, às quais a natureza viciada pelo pecado é tão inclinada. Então, o seu corpo vai querer o pecado. O seu corpo vai querer a carne. O seu corpo vai querer cair. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que se manter nos bons propósitos. Vai ter que se manter no bem. Vai ter que se manter na prática do bem. Eu me fiz esse propósito e vou manter esse propósito até o fim. Por exemplo, eu fiz um propósito de nunca mais. Foi um propósito que eu fiz com Jesus, de nunca mais cair num pecado mortal na vida. É um propósito que todo mundo deveria fazer. Não é eu que sou melhor que ninguém. Todos os católicos deveriam fazer esse propósito. Nunca mais. Mas eu vivo um dia de cada vez. Porque é mais prudente assim. Hoje eu não vou cair. Hoje eu não vou cair. E também, eu não me apoio em mim mesmo. Eu me apoio em Cristo. Eu não tenho força para isso. Mas Cristo tem. Eu não tenho essa força para nunca mais cair no pecado mortal. Mas Cristo tem. Então que eu me apoie em Cristo. É o meu propósito. Me mantenho fiel nesse propósito. Agora sim, vigiando cuidadosamente a prudência da carne, que busca com pretextos e sutilezas
para se eximir do cumprimento do dever e satisfazer as paixões desordenadas. Então nós precisamos ter uma vigilância contra o comodismo e contra a sua carne, que quer os prazeres e as paixões desordenadas. Então seu corpo vai querer a gula, o seu corpo vai querer os prazeres sensuais, ele vai querer os prazeres sensitivos, ele vai querer que você veja pornografia, que você faça masturbação, que você come exageradamente, que você durma exageradamente, que você fique com preguiça. Seu corpo vai querer isto. E você vai precisar de vigilância. Vigilância. Não se deixa permitir. Começou a ter esse tipo de atividade em você. Começa com esse sentimento. Se começou a sentir isto, foge. Foge. Foge, foge, foge. Vai fazer qualquer coisa diferente. Vai fazer qualquer coisa diferente. Porque se você concede isto, você abriu mão da graça. Ok? Você abriu mão da graça de não deixar voltar a este momento que você está. Ok? Continuando aqui. Procedendo sempre com simplicidade e transparência, evitando todo tipo de simulação, astúcia ou engano. Indício seguro de uma alma ruim e mesquinha. Então, assim, seja simples e sempre seja sincero. Seja transparente. Não finja e não se engane. Não tente ser uma coisa que você não é. Seja você mesmo. Seja real. Olha, senhor, eu não sou bom. Hoje eu não estou muito bem para muita coisa. Por exemplo, hoje eu não queria estar fazendo nada. Eu queria estar sem gravar vídeo, queria estar sem trabalhar, sem ter que ler livro, sem ter que fazer oração, sem querer acordar às 4 horas da manhã como eu estou acordando. Eu não queria fazer nada. E, no entanto, estou aqui. No entanto, estou aqui. É perseverar. Você não pode dar o braço a torcer para essas coisas. Você não pode dar o braço a torcer. Se você dá o braço a torcer, você permite que a sua vida caia numa ruína espiritual muito grande. Então é importante que você se mantenha na vida espiritual. Tá? E aqui ele vai dar o jeito para a gente fazer. Vivendo o dia a dia, como nos aconselha o Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 34. Sem nos preocupar demasiadamente com o dia de amanhã, o qual não sabemos se amanhecerá para nós. E em todo caso será refúgio e controlado pela providência amorosa de Deus, que veste com tanta graça os lírios do campo e alimenta as aves do céu, como diz Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 25. Então veja, São Padre Pio nos ensina o seguinte: viva o hoje. Então, o que eu preciso resolver hoje? O que eu preciso resolver hoje? O que eu devo viver hoje? E tenho que viver bem. É isto. Viva bem. Viva bem o que você tem que viver hoje. Então, continuando, ele vai nos dizer também o seguinte: referirão ao fim último de todas as coisas de suas ações, recordando um princípio e o fundamento proposto por Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais. Então, preste atenção nisso daqui, que é muito importante, tá? Você vai fazer todas as coisas, tudo que você fizer, todos os meios que você tiver, você vai fazer para melhor agradar a Deus, para melhor viver como Ele. Seu objetivo principal tem que ser a salvação. Tem que ser tudo que você fizer para a sua salvação, você vai se aproximar. Tudo que for contrário à sua salvação, você vai se afastar. Então veja aqui. Santo Inácio de Loyola nos diz o seguinte: o homem é criado para louvar e reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e mediante isso salvar sua alma. As outras coisas da face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a perseguir o fim para o qual foi criado, donde se conclui que o homem deve fazer uso delas tanto quanto lhe ajudem a alcançar o seu fim, e deve rejeitá-las tanto quanto o impeçam.
tá? Então, em que é importante para vocês entenderem. E aí ele continua também o seguinte: vocês vão procurar, né, os iniciantes vão procurar plasmar em uma máxima importante, de fácil recordação, essa necessidade imprescindível de orientar e subordinar tudo ao maior problema da salvação, da salvação eterna. Aliás, a necessidade imprescindível de orientar e subordinar tudo ao maior problema de nossa salvação eterna. Que adianta a alma ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Que proveito tirarei disto para a vida eterna? Ou, como disse a conhecida canção, a ciência mais elevada é que o homem sem graça acabe, que ao final de sua jornada, quem se salva sabe o que não sabe nada. Então, vamos pular essa parte aqui para a gente entender o seguinte. Primeiro ponto: procurar levar isso para sua vida. Não adianta nada eu salvar os outros se eu não salvar a minha alma. Não adianta nada eu salvar a sua vida se eu não salvar a minha primeiro. Não adianta você querer a salvação do seu filho, do seu irmão, do seu primo, do seu pai, da sua mãe, se você não salvar a sua primeiro. A primeira alma que tem que ser salva é a sua, depois a dos outros. A primeira alma que tem que ser salva é a sua, depois a dos outros. Ok? É aí que começa. A primeira alma a ser salva é a tua. Vamos seguindo. Vamos avançando aqui. Já estamos no ponto final da nossa formação. Mas é importante que a gente possa entender melhor, né? Ele continua agora falando para as almas adiantadas. As almas adiantadas vão viver uma outra coisa aqui. As almas adiantadas, cuja principal preocupação deve ser a de avançar mais na virtude, sem abandoná-la, intensificando todos os meios anteriores, procurando elevar de plano os motivos de sua prudência. Então você vai aumentar a sua prudência. Você precisa aumentar a sua prudência. Quando você chegar nas almas adiantadas, segunda, terceira, quarta, quinta morada, as almas adiantadas são essas, vocês vão aumentar a sua prudência, a prática dessa virtude. Mais do que a sua salvação, se preocuparão com a glória de Deus. Então, mais do que a sua própria salvação, vocês vão começar a se preocupar com a glória de Deus. Porque você é prudente, para a glória de Deus. Porque você é justo, para a glória de Deus. Tudo você tem que fazer para a glória de Deus. E esta será a finalidade suprema a qual orientarão todos os seus esforços. Não se continuarão simplesmente em evitar as manifestações da prudência da carne, mas a aplacarão definitivamente, praticando com seriedade a virtude da mortificação cristã. É importante combater, purificar, né, a sua paixão, a sua carne, que lhe é diametralmente contrária. Acima de tudo, procurarão acompanhar com zelosa docilidade as inspirações do Espírito Santo para uma vida mais perfeita, renunciando absolutamente tudo o que distrai ou dissipa, entregando-se totalmente ao magno empreendimento de sua própria santificação como um meio mais apto e oportuno para procurar a glória de Deus e a salvação das almas. Então, você vai procurar tudo fazer para a sua salvação e para a glória de Deus e para a salvação das almas, inclusive a sua. Nunca trabalhamos tanto para ambas as coisas como quando nos esforçamos em nossa própria santificação e para a glória, honra e glória de Deus. Então aqui eu fiz uma anotação para vocês entenderem um pouquinho mais. Vocês precisam ter então o objetivo principal de vocês tem que ser a salvação. E todo o resto em função disso.
tudo o que eu farei será para minha salvação, e nada farei que me tire dela. Primeiro ser salvo. E aí continua: os adiantados devem buscar crescer na virtude, devem se preocupar com a glória de Deus e devem se mortificar. Devem ser zelosos com o Espírito Santo e dóceis a Ele. Vocês precisam ter a docilidade para as inspirações do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te inspirar coisa. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo para vocês. Não que eu esteja nesses graus elevados, mas a gente já começa a buscar a viver aqui, nos principiantes. Tá? O que acontece? Deus me inspirou para fazer a leitura bíblica. Deus me inspirou para fazer a leitura bíblica. Eu quero fazer essa leitura bíblica todos os dias. Infelizmente eu não estou conseguindo fazer todos os dias ainda. Mas eu estou fazendo a leitura bíblica. Como que eu estou fazendo? Eu aproveito, já que eu vou fazer a oração mesmo, já que eu vou parar tudo para rezar, eu aproveito e faço aqui para o canal também. Deus me inspirou a fazer algo. E eu vi que teve uma resposta boa. Então, inspiração do Espírito Santo. Se fosse minha inspiração, gente, ia estar dando ninguém ali. Não ia estar dando ninguém. Mas a inspiração do Espírito Santo nos carrega junto. Quando eu percebi que estava tendo algum fruto, eu falei, Deus quer alguma coisa disso. Que louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ok? E vamos agora para os perfeitos. Os perfeitos praticarão em grau heróico a virtude da prudência, movidos pelo Espírito Santo, mediante o dom do conselho, do qual já falamos brevemente em seu lugar correspondente. Nós já tivemos uma aula sobre o dom do conselho. Então, se você não viu, eu aconselho você para voltar e ver essa aula, tá bom? Então, os perfeitos praticarão em grau heróico, ou seja, num grau... a prudência dos perfeitos, dos santos, é de uma perfeição inigualável. Parece super-herói. Mas eles agem assim por causa que eles vivem segundo o dom do conselho. Então, aí tem uma dica. Quer viver a prudência da melhor forma? Se abre ao dom do conselho. Tá bom? Muito bem. Por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, nós vamos estudar a virtude da justiça. Vai ser uma grande coisa que nós vamos estar fazendo. Vamos estar estudando uma grande virtude aqui na comunidade. Tá bom? Então eu quero agradecer você. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau, tchau.